Olá, olá, bora lá estudar comigo? Então vamos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais de língua portuguesa. Eu retirei aqui da bibliografia, né, da Prefeitura Municipal de Campinas, concurso público. Serão concurso do edital 3 de 2025, serão cargos de especialistas e geral. Vamos lá, vou mostrar um pouco para vocês dos cargos. Eu vou prestar principalmente esse aqui, especialista em informação, que precisa da graduação em biblioteconomia. Eu estou, né, em processo aí. É, então já vou tentar. Quem sabe, né? Mas lembrando, obviamente, que esses conteúdos aí, eles caem. Ó, aqui eu peguei, separei para ficar mais fácil, né? Eles caem geralmente em muitas provas de concurso, tá? Inclusive eu vou trazer aí depois alguns exercícios que eu pesquisei para a gente poder treinar, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai trabalhar as classes de palavras. Então aqui, por exemplo, eu tirei aqui, ó. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção, o emprego e o sentido que imprimem as relações que estabelecem. Então, o que a gente vai trabalhar? São usadas as palavras, né, dentro de cada função delas, que são as classes, e o sentido que elas transmitem aí para as orações, para as frases e orações. Então, vamos lá, são 10 classes de palavras. Aqui a gente está contando com 8. E eu fiz um apanhado bem simplesinho aqui, tá bom? Conforme necessidade a gente vai trabalhando melhor. Então, o substantivo é o mais simples dele, né? Que ele geralmente ele dá nome às coisas. É a palavra que dá nome a seres, tanto animais quanto seres mitológicos, seres da imaginação, etc. Lugares, objetos, sentimentos ou ideias. E os seres aqui também incluem os seres humanos, tá? Por exemplo, cachorro, amor, liberdade, escolha. Não esquecendo que, se são nomes próprios, como nomes de países ou nomes de pessoas, como Verônica, por exemplo, a gente vai ter um nome com letra maiúscula, tá? Aí eles nomeiam ali elementos da realidade também. Ah, deixa eu descer ali. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Ele caracteriza o substantivo como? Ele vai dar características, né? Então, quando a gente fala lá na escola aqui da qualidade, não quer dizer que ele está falando só das qualidades da pessoa, do ser ou do objeto, etc. Ele está qualificando, tá? Então, o adjetivo geralmente vai ter vários tipos de adjetivo. Obviamente, a gente vai precisar ali de mais tempo para aprofundar cada um, né? Mas ele indica qualidade, estado ou origem, por exemplo, né? Outras coisitas más. Por exemplo, menina inteligente, casa azul. Você pode ter mais de um adjetivo ali qualificando determinado sujeito substantivo, né? Por exemplo, a cadeira é verde e bonita. Aquela pequena cadeira é verde e bonita. Pequena também vai ser adjetivo, né? Qualificou e especifica o substantivo. São os dois básicos ali. A gente vai ver depois os verbos também. Talvez ele necessite ali de mais tempo ainda para poder trabalhar. O numeral indicam quantidade ou ordem, tá? Por exemplo, 2 livros, primeira chance. Ele quantifica ou ordena os elementos da frase. Então, o numeral ele pode ser cardinal ou ordinal. 1, 2, 100, 1000, primeiro, segundo, centésimo e assim por diante. Ele pode ser por extenso ou ele pode ser escrito com números também. Ah, vamos lá para o próximo, então. Pronome. Ele substitui ou acompanha o substantivo. Então, quando ele substitui um substantivo, ele vai fazer o papel, por exemplo, do sujeito, como o pronome pessoal. Eu, né? Em vez de colocar o meu nome, ou ela, em vez de colocar o nome da pessoa. A gente costuma utilizar muitos pronomes ali para indicar também é,
posse, né? Que são os pronomes possessivos. ahn, Lugares de onde estão os objetos, etc. E assim por diante. Por exemplo, eu, ele, aquele, meu. Ele evita repetições nos textos, né? Então não precisa, por exemplo, ficar botando 30 vezes o nome de uma pessoa. E mostra também quem ou a que se refere. Por exemplo, aquele computador. Ok? Temos também o verbo. Então, o verbo é o principal. Nós dizemos que nós temos uma frase quando nós temos um sentido, mas a gente tem uma oração quando a gente tem um verbo, porque o verbo ele determina a ação, né? Ou a ação praticada ou a ação sofrida pelo sujeito da oração, ou mesmo que seja um sujeito inexistente ali, ou a ação que está ocorrendo. Vamos, só um momento. Indica ações, estados ou também fenômenos da natureza. O fenômeno da natureza ele não vai ter uma pessoa específica, mas ele vai falar, por exemplo, ó, está chovendo hoje. Por exemplo, correr, estar, chover, lembrando que o verbo ele é conjugado por gênero, número, etc, né? Número, pessoa, etc, desculpa. Ele dá movimento ou situação à frase, e situa ali sobre o que está se falando. O advérbio, né, às vezes confunde um pouquinho, mas ele modifica o verbo. Ó, esse aqui precisa pegar um pouco mais, tá? Se você for estudar, é legal pegar um pouquinho mais aqui também no advérbio, porque ele aparece bastante e ele é um pouquinho mais complexo de entender. Não que ele seja difícil, mas ele vai exigir um pouco mais, assim como o verbo, né? Mas o verbo a gente costuma ver mais. Modifica o verbo, ele modifica o adjetivo, ou modifica também outro advérbio, indicando circunstâncias como modo, praticamente, por exemplo, geralmente tem os advérbios de modo terminam com ente, né? Praticamente, fielmente, etc. Mas também podem existir os que não terminam dessa forma. De tempo, por exemplo, ontem, né? Amanhã. Lugar, aqui, ali. E intensidade, muito, pouco, etc. Por exemplo, rapidamente, ontem, aqui, muito. Acrescenta detalhes e informações à ação ou qualidade. Você pode procurar ah, algumas frases com advérbios e determinar que tipo de advérbio que é e qual tipo de palavra ele está modificando. Se é um verbo, né? Se é um adjetivo, se é outro advérbio. A preposição, ela vai ser, a preposição e a conjunção, eles vão ser ali juntos os conectivos, né? Eles vão dar sentido de coesão, esses vão ser elementos de coesão, eles vão auxiliar na coerência da frase, eles vão ajudar a dar sentido, a ligar orações, tá? Então, a preposição, por exemplo, ela liga palavras e estabelece relações de sentido entre elas. Então, uma palavra é ligada a outra, sendo que ambas juntas, uma frase ligada para outra, sendo que ambas juntas elas vão fazer um tipo de sentido que elas não fariam se elas estivessem sozinhas, né? Eu gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de bolo. Bolo de quê? De chocolate. Eu vou à feira com a minha mãe. Eu escrevo uma carta para a minha namorada e assim por diante. Indica também a causa, posse, direção, meio, entre outros. Eu fiz tal coisa porque nananã, tá bom? E assim por diante. Já as conjunções, ela liga as orações ou palavras e elas indicam relações lógicas, como adição, oposição, causa ou consequência. Então, enquanto a preposição ela tem um sentido mais conectivo, coesivo ali, né? A conjunção ela vai ter todo uma, como eu posso dizer, uma especificidade dela, né? Eu fiz tal coisa porque eu gosto, tá? Confunde um pouco a preposição com a conjunção ali, mas eu vou tentar trazer ali depois mais exemplos e diferenciações entre ambos, tá? Então, relações lógicas, ele vai organizar as ideias e dar coesão ao texto. Aqui também dá coesão ao texto.
mas tudo bem. Ele organiza as ideias e dá a coesão do texto, tá? Vamos buscar aqui, por exemplo, ahn, preposições, para ver se fica mais claro. Eu uso bastante a IA para me ajudar a estudar, tá? Eu acho isso bem legal. Vamos lá. Ó. Preposições e conjunções são classes gramaticais que conectam palavras ou orações, mas com funções distintas. As preposições, que é o que a gente viu aqui primeiro, né? Que indica posse, direção, meio, entre outros, estabelecem relações entre termos, que são as orações ou as palavras, e as conjunções ligam, né, as orações ou termos de mesma função. Isso é interessante de se dizer também. A preposição estabelece relações de sentido entre termos, né? Como a gente tinha falado, dá sentido e liga ali, indicando circunstâncias como tempo, lugar, causa, modo. Por exemplo, o livro de Pedro é o de posse, é o livro de quem? De Pedro. Está onde? Em casa. Falou com quem? Com um amigo. Vai para onde? Para a escola. Trabalhou para quê? Por dinheiro. Tá bom? Aqui ficou mais fácil de compreender. Os tipos essenciais, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás. Não sei se vocês já aprenderam uma musiquinha a respeito, né? Para decorar. E acidentais, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, que são basicamente ali de coloca a parte, né, por assim dizer. As conjunções, por sua vez, elas ligam as orações ou termos de mesma função sintática. Sim, mesma função sintática significa que tem as orações têm a mesma função, criando relações, criando relações de coordenação ou subordinação. Lembra das orações coordenadas e subordinadas? Então, as orações coordenadas, elas são independentes, porém elas podem fazer uma parceria, por assim dizer. E as subordinadas, ela só existe para complementar a outra, uma subordinada à principal. Por exemplo, João estuda e trabalha. Então, ela vai ser uma conjunção de adição. Mas, queria ir, mas estava chovendo, é uma oposição. Embora eu quisesse ir, eu não pude porque estava chovendo. Ou, vai ou fica? A alternância, ou uma coisa ou outra. Porque, junto, sem acento. Não veio porque estava doente. É uma explicação. Então, esse porquê aqui ele serve para respostas ou para explicações também. Se chover, não vou. É uma condição. Isso aqui cai muito em prova. Então, ela tem aqui as coordenativas, que são daquelas orações que juntas fazem uma parceria, mas uma não é subordinada à outra, né? Aditivas e nem. Adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Alternativas ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo. Conclusivas, logo, né? Estudei logo, fui bem na prova. Portanto, pois, por conseguinte, e as explicativas, por exemplo, que, né? Eu comprei aquele livro que eu precisava para estudar. Subordinativas são aquelas que fazem função dentro das orações que têm relação de subordinação uma com a outra. Integrantes que e se. Adverbiais, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. E assim por diante. Depois a gente traz um pouco mais. Voltando aqui então, a gente tem os exercícios, alguns exercícios aqui que para treinar, né? Por exemplo, vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra destacada exerce a função de advérbio. Aqui tá sem. Eu vou botar um negrito aqui da mulher. Qual que é o advérbio aqui? Ela é uma mulher muito forte. Depois eu vou passar o gabarito ali e explicando, tá?
Gosto muito de você. Tenho muito trabalho a fazer. O muito assusta quem não está preparado. Ele tem um muito diferente do meu. Por exemplo, né? Então, o objeto ali ele é muito diferente do meu. Lembrando que o muito ele não serve só como advérbio, né? Ele pode ser uma palavra só pode ser mais de uma classe de palavra, mas no caso aqui a gente quer o advérbio. Embora esteja cansado, foi a reunião. A palavra ela é uma conjunção coordenativa essa conjunção coordenativa é porque é uma conjunção e porque é usada dentro de oração coordenativa, que são aquelas que fazem sentido juntas, uma coopera com a outra, mas são independentes. A conjunção subordinativa concessiva, vamos ver se tem aqui, acho que não. Mas é de concessão, tá? Olha só, parece um bicho de sete cabeças, mas se você lembrar o que que é, né? O que que é cada classe de palavra, o que que ela pode ser ali, que tipo de oração que é, você vai ver que não fica tão difícil assim. É só precisar ter um pouquinho ali a cabeça fresca, um pouco mais fresca ali, tranquila para pensar. Advérbio de dúvida é uma preposição simplesmente ou é um pronome indefinido? O pronome indefinido, lembrando que é um pronome que diz que não mostra quem é o sujeito ali, tá? E aí é necessário estudar mais a fundo essas classes de palavras. 3. Assinale a alternativa em que o substantivo está corretamente identificado. Ela foi ao cinema com as amigas. O sol brilhava forte. O garoto rapidamente saiu da sala. Eles estavam muito cansados e o professor pediu para manterem-se quietos. Essa aqui é muito fácil, tá? Parece até pegadinha de tão fácil. Gente, se vocês quiserem tentar responder, é só pausar o vídeo, tá? Pausa ali o vídeo, tenta responder. Depois a gente vai ver o gabarito. Deixa eu só ver quantas questões a gente tem. 4, 5. Isso. Ui, meu Deus do céu. 4. Na VUNESP, olha só, muita prova de concurso na VUNESP, né? Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um pronome. Lembrando que pronome é aquele que acompanha ou substitui o sujeito. João e ela chegaram atrasados. A prova estava fácil. 3 alunos faltaram, estavam muito felizes com o resultado e o menino correu rapidamente. Isso também é tão fácil que parece pegadinha. 5. Assinale a alternativa correta quanto à classificação da palavra que. Então, a gente tem um conectivo aqui, hein? Não sei que horas são. Ela é uma conjunção? É uma preposição? Olha, conjunção e preposição confundem bastante, hein? É um pronome relativo? É um pronome interrogativo ou um advérbio interrogativo? Essa aqui tem duas aí que podem ser, tá? Então, vamos lá. Indo agora para o gabarito. A 1 seria a B. Então, vamos lá para 1. Porque a gente tem aqui, eu gosto muito de você, tá dando intensidade. Muito modifica o verbo gostar, advérbio de intensidade. Então, eu gosto, não pouco, eu gosto muito de você. O advérbio ele vai fazer isso. 2 também, B. Embora introduza uma ideia de concessão, ou seja, algo que contraria o fato principal, é uma conjunção subordinativa concessiva. Olha só, vamos lá dar uma olhada melhor. Por que que ela é uma conjunção subordinativa? Ela é uma conjunção, né? É um conectivo ali que dá sentido às orações. Ela é subordinativa porque ela faz com que uma oração seja subordinada à outra. Então, foi a reunião. Embora esteja cansado. Você não vai falar só embora esteja cansado, né? Você vai dizer, foi a reunião, embora esteja cansado. Ou, embora esteja cansado, foi a reunião. E se embora esteja cansado, ele existe para complementar o foi a reunião. E o embora, ele dá ideia de concessão, né? Ou seja, ele vai contra ali a ideia inicial. Então, é uma conjunção subordinativa concessiva. 3. Sol é um substantivo, o nome de um astro, ser da natureza. Então, ele é B também. Certíssimo. O sol brilhava forte, viu como eu falei que era facinho?
Lembrando que o artigo, a gente não falou do artigo, tá? Aqui nesse estudo, só que o artigo ele vai mostrar gênero, número do sujeito, de um substantivo ali, geralmente, do objeto, um ser, etc. Ah, e de adjetivos também, emoções, etc. E pode ser artigos definidos como o, a, os, as, ou indefinidos como uma, uns, umas, tá? Mas depois a gente vê também. Mas o artigo não se trabalha muito nas provas, por isso que não foi colocado aqui. Aí a 4. Ela é pronome pessoal de caso reto, usado como sujeito. É a. Simples também como fazer gelatina, né? João e ela chegaram atrasados, tá? A gente, lembrando que a gente está pedindo a palavra destacada, ok? E a 5, que. A gente vai falar do que, né? Então, que está sendo usado em uma pergunta indireta para interrogar. Então, ele é um pronome interrogativo. Não sei que oração. Por quê? Lembra que a gente faz assim? Que oração? Eu tô perguntando, né? Interrogativo. Então, ele vai ser um pronome interrogativo que vai acompanhar ali o horas, tá bom? E é isso, gente. Tem uns que são mais fáceis, outros que confundem um pouco. Eu também sou professor de português, mas tem coisas assim que me confundem às vezes também. Por isso que eu estudo. Não deixo de estudar nenhuma prova, tá? Para concurso. Principalmente porque provas de concurso geralmente são um pouco mais confusas e misturam um pouco as coisas, né? Como, por exemplo, a gente tem ali os conectivos, né? As preposições e conjunções. Algumas vezes pode confundir. Dentro das orações também, e aí a gente tem um monte de detalhezinho que você precisa pegar, como respectivamente, né? Ou se não, a palavra em destaque, etc. E aí a gente tem que sempre estar estudando, tá? Não pense não que a pessoa que ensina uma matéria não estuda, a gente está estudando a vida inteira. Mas é isso, gente. Por favor, eu vou pedir para vocês compartilharem aí o vídeo para quem quiser, quem precisar estudar, não somente para concurso, mas para provas no geral. Quem quiser melhorar um pouco o português e outras matérias também que eu vou trazer aqui, tá? É sempre bom estudar, né, gente? Eu vou trazer outras coisas que eu estudo também. Então, eu deixei uma pastinha só para as questões de concurso, sendo elas de português ou de outras disciplinas ali. Eu vou deixar separadinho e depois eu vou fazendo outros vídeos também. Se você puder compartilhar e curtir o vídeo, né, para ajudar ele a ficar mais popular e se inscrever aí no canal para poder me acompanhar. Vai ser bem legal, tá bom? É isso aí, até mais. Tchau, tchau.